Era uma noite fria e sombria na pequena cidade de Santa Rita. As estrelas mal conseguiam brilhar através das nuvens pesadas que se acumulavam no céu, como se a própria natureza estivesse se solidarizando com a dor que permeava a cidade. Uma garotinha, Clara, de apenas 8 anos, estava encostada em um canto abandonado da escola, com a respiração entrecortada e o coração acelerado. O chão, coberto de folhas secas e poeira, refletia a sua solidão. Ninguém queria cuidar dela. Desde a morte repentina dos pais, um trágico acidente que a deixou sozinha no mundo, Clara se tornou uma órfã indesejada. "E se você fosse uma sombra?", perguntou um dos meninos mais velhos, rindo, enquanto os outros se juntavam a ele. "Ninguém vai notar se você desaparecer." As palavras cruéis ecoaram em sua mente, fazendo-a sentir-se ainda mais invisível. Clara olhou para o céu, tentando encontrar algum consolo. Ela desejava uma vida diferente, um lar onde fosse amada, e não apenas tolerada. Ela foi acolhida por um abrigo temporário, mas era um lugar frio, onde as crianças eram apenas números em uma lista de proteção. O olhar indiferente dos funcionários a fazia sentir-se como um fardo, uma responsabilidade que ninguém queria assumir. Nos horários de refeições, Clara costumava se sentar no canto da mesa, as mãos imóveis em seu colo, observando as outras crianças se divertirem. Ela se perguntava se algum dia alguém a escolheria como filha. Certa noite, enquanto todos dormiam, Clara ouviu um barulho do lado de fora. A curiosidade venceu o medo, e ela se levantou da cama, caminhando devagar até a porta. Ao abrir, viu uma figura esguia, envolta por um manto escuro, iluminada apenas pela luz da lua. Era um homem, e seus olhos brilhavam como se carregassem segredos antigos. Ele não parecia se importar com a possibilidade de ser visto por alguém. O homem era um Apache, um membro de uma tribo que vagava pelas florestas ao norte da cidade. Clara sentiu seu coração acelerar. Ele carregava uma aura de dignidade que a fez se sentir atraída por ele imediatamente. "Você está sozinha, menina?", perguntou ele, sua voz profunda e suave como a brisa da noite. Clara hesitou, mas suas palavras pareciam mais um convite do que uma pergunta. Nessa fração de segundo, ela decidiu que não havia mais espaço para medo. "Sim", disse ela, a voz tremendo levemente. Ele se aproximou, e a luz da lua revelou seu rosto marcado pelo tempo e pela vida. Não havia desprezo ali, apenas uma compreensão silenciosa que Clara nunca tinha encontrado antes. "Meu nome é Koa", ele disse, estendendo a mão. "E você, como se chama?" Clara hesitou, mas o olhar de Koa era gentil, sem julgamento. "Clara", respondeu, com um fio de esperança brotando dentro de si. "Você quer me ajudar a encontrar um lugar onde eu pertença?" As palavras escaparam de seus lábios, antes que ela pudesse pensar melhor. Mas Koa apenas sorriu, como se ele já soubesse a resposta. A conexão entre eles era instantânea, e mesmo em meio à solidão da noite, Clara sentiu um calor inexplicável. "Eu não tenho filhos", Koa disse, a voz firme, "mas posso dar a você o que tenho. Posso te mostrar o que significa ter um lar." A proposta o surpreendeu, mas algo dentro dela se acendeu. O alicerce da sua vida estava prestes a mudar. Com um gesto delicado, Koa a pegou pela mão e a levou para fora do abrigo. Clara sentiu o frescor do ar noturno enquanto caminhavam juntos. O homem não precisava prometer riquezas ou opulência. Ele lhe oferecia algo muito mais valioso: a aceitação. Enquanto andavam pelas ruas desertas, Clara começou a se dar conta de que, por trás da aparência forte e solene de Koa, havia um coração que entendia sua dor. Ele não era apenas um Apache, ele era um ser humano, e isso fez toda a diferença. Koa a conduziu até uma clareira iluminada pela lua, onde as árvores dançavam ao sabor do vento. Ele parou e se virou para ela. "Aqui, Clara, é o lugar onde você pode ser livre." As palavras dele soaram como um bálsamo para a alma da menina. A clareira era simples, mas tinha uma beleza que ela nunca tinha visto antes. Clara poderia acreditar que ali poderia encontrar o que sempre desejou: um lar. "Você não precisa ter medo de ser quem você é", Koa continuou, com um olhar penetrante. "Aqui, na sua nova casa, você é querida. Você vai cuidar de mim?" A pergunta escapou de seus lábios com a inocência de uma criança que se agarra à esperança. Koa assentiu lentamente, e algo em seu olhar fez o peito de Clara se encher de esperança. "Sim, Clara. Você será minha filha se assim desejar." A resposta foi como um raio de sol rompendo as nuvens pesadas de sua vida. Clara sentiu lágrimas escorregarem por seu rosto. Não eram de tristeza, mas de alívio.
Uma avalanche de emoções tomou conta dela, e o peso que carregava começou a se dissipar. Finalmente, alguém a aceitava, a via, a valorizava. Ali, sob a luz da lua, Clara não era mais apenas uma órfã. Ela era uma filha que havia encontrado um lar onde o amor e o respeito eram abundantes. Mas, enquanto a noite se desenrolava, Clara ainda carregava o peso de sua história. As memórias do passado a perseguiam como sombras, lembrando-a do que havia perdido. Ela sabia que a jornada não seria fácil, mas a esperança estava acesa dentro dela pela primeira vez. Com Ko ao seu lado, Clara estava prestes a embarcar em uma nova fase de sua vida, onde a dignidade e o amor incondicional se entrelaçariam, desafiando todas as expectativas. O que parecia ser o fim, na verdade, era apenas o começo de uma nova história, e Clara estava pronta para vivê-la. Enquanto a lua refletia seu brilho suave sobre o vale, Clara sentia que havia adentrado em uma nova dimensão de sua vida. A promessa de Koa era um abrigo em meio ao caos, e ela mal podia acreditar na profundidade da mudança que começava a se desenrolar. Cada lágrima que escorria pelo seu rosto trazia consigo um peso que se dissipava, como se a dor acumulada ao longo dos anos estivesse sendo lavada. Koa a observava com um olhar sereno, como se cada movimento dela fosse um tesouro a ser apreciado. "Você está segura comigo", ele murmurou, sua voz firme e tranquila. Clara sentiu um conforto instantâneo, como se as palavras fossem um manto que a cobria contra os ventos cruéis do passado. O que antes era um lar de solidão e desprezo agora se tornava um espaço de acolhimento e liberdade. Nos dias seguintes, Clara se viu imersa em uma nova rotina. A pequena casa em que Koa vivia era simples, com paredes de madeira rústica e um pequeno jardim repleto de flores silvestres. Clara começava a entender o significado de cuidar de um lar. Com as mãos ainda trêmulas e hesitantes, ela ajudava Ko a preparar as refeições. Cada ingrediente que manuseava parecia carregar um novo significado. As ervas, antes desconhecidas, passaram a contar histórias de cura e tradição. O calor do fogão a aquecia de forma que ela nunca imaginara ser possível. Koa nunca a pressionava. Ele a observava, sempre respeitando seus limites, mas, ao mesmo tempo, encorajando-a a descobrir seu próprio valor. As conversas, quando surgiam, eram profundas e significativas, cheias de silêncios respeitosos que deixavam espaço para Clara refletir. Ele compartilhava histórias sobre seu povo, os Apaches, sobre a força e a resiliência que sempre foram características de sua cultura. Clara ouvia atentamente, fascinada por como aqueles relatos ressoavam em seu próprio coração. Era como se ela estivesse, aos poucos, entrelaçando sua história com a dele. Mas as sombras de seu passado não eram facilmente apagadas. Na calada da noite, Clara ainda sonhava com os rostos de quem a havia rejeitado. As palavras cruéis que ecoavam em sua mente, os olhares de desprezo que a seguiam. E, por mais que Koa a envolvesse em sua bondade, havia momentos em que a insegurança dominava, levando-a a questionar se realmente era digna de ser chamada de filha. Em um desses momentos, enquanto trabalhava no jardim, Clara se viu paralisada com um pensamento angustiante. A beleza das flores ao seu redor era um contraste gritante com o que sentia dentro de si. Koa, que estava próximo, percebeu sua hesitação. Com um gesto gentil, ele se aproximou e se agachou ao lado dela. Clara, a beleza da vida reside na capacidade de renascer. Assim como as flores, que crescem a partir da terra árida, você também pode florescer, mesmo após a dor. As palavras de Koa foram como uma luz em meio à escuridão. Clara sentiu um calor se espalhar por seu corpo, uma nova determinação começando a tomar forma. Ela precisava aprender a acolher sua história, não como um fardo, mas como um capítulo que a tornava única. "O que eu preciso fazer?", perguntou, sua voz tremendo de emoção. "Permita-se sentir, permitir que os sentimentos venham à tona. Você não precisa se esconder atrás das suas feridas", respondeu Koa, com sinceridade. A aceitação é o primeiro passo para a verdadeira liberdade. E assim, a jornada de Clara para a cura começou. Nos dias que se seguiram, ela se permitiu vivenciar suas emoções, dançando entre a dor e a alegria, entre os medos e as esperanças. A cada passo, Clara começou a se ver como parte do mundo ao seu redor, não apenas como uma órfã, mas como uma mulher forte, capaz de construir seu próprio destino. Entretanto, como as tempestades que antecedem a calmaria, os ecos de seu passado não tardaram a surgir. Um dia, enquanto estava na cidade para buscar suprimentos, Clara se deparou com alguns dos antigos habitantes de sua vila. Olhares de desdém e cochichos sutis a envolveram, como se o tempo não tivesse passado. A dor e a vergonha ressurgiram, como feridas que nunca cicatrizaram.
A confusão tomou conta de seu coração. Olhe, é a órfã, sussurrou uma mulher de cabelos grisalhos. Ninguém queria cuidar dela, e agora está aqui, sozinha novamente. Sentindo o peso do julgamento, Clara hesitou, mas uma voz ressoou em sua mente, a voz de Koa. Você é digna, Clara. Lembre-se disso. Com um profundo suspiro, ela respirou fundo e, em vez de se esconder, ergueu a cabeça. Com passos firmes, ignora os olhares hostis e foi em busca do que precisava. O caminho de volta para casa foi um desafio, mas cada passo a fez sentir a força que começava a brotar dentro dela, uma força que não se deixaria abalar pela opinião alheia. Ao retornar, Koa estava esperando, e ao vê-la, percebeu que algo havia mudado. Como foi? Ele perguntou, com um olhar preocupado. Clara sorriu, um sorriso que carregava um novo significado. Eu me recusei a ser apenas a órfã. Estou pronta para ser a filha que você merece. Koa sorriu de volta, seus olhos brilhando com orgulho. Essa é a verdadeira Clara. Você é mais forte do que imagina. Com cada nova conversa, cada novo desafio enfrentado, a relação entre eles se fortalecia. Koa não era apenas um pai adotivo, ele se tornava um amigo, um guia e um exemplo de dignidade. E, ao mesmo tempo, Clara se transformava em uma filha que buscava não apenas se encontrar, mas também trazer luz para a vida de Koa. Mas a história de Clara estava apenas começando. O mundo que a cercava não a deixaria esquecida facilmente. Ela precisaria enfrentar não somente as sombras de seu passado, mas também a luta pelo direito de ser aceita, de ser amada. A jornada estava apenas no início, mas uma coisa era certa: Clara não estava mais sozinha. Unidos, eles enfrentariam qualquer tempestade que viesse. A luz do sol começava a se pôr, envolvendo a pequena aldeia em uma aura dourada, enquanto Clara e Koa se sentavam juntos em uma rocha à beira do rio. As águas corriam com um suave murmúrio, como se também celebrassem a nova fase da vida da jovem órfã. A cada dia que passava, Clara se sentia mais conectada a Koa, não apenas como um pai, mas como uma parte de algo maior, um laço que transcendia as barreiras do sangue. Eu estava pensando, começou Clara, hesitante, enquanto brincava com os dedos na superfície da água. Se um dia eu puder ajudar outras crianças como eu, você acha que isso seria possível? Koa, observando-a atentamente, viu a determinação brilhar em seus olhos. É mais do que possível, Clara. É uma escolha. Uma escolha de amor e compaixão, respondeu ele, sua voz profunda e reconfortante. Enquanto as palavras de Koa ecoavam em sua mente, Clara percebeu que o amor que havia encontrado não era apenas um abrigo contra as tempestades, mas uma força que poderia ser compartilhada. Ela se lembrou de quantas vezes havia sido rejeitada, quantas vezes as pessoas a viam apenas como uma carga. Agora, com Koa ao seu lado, ela tinha coragem de desafiar essa narrativa. Nos dias que se seguiram, Clara começou a se envolver mais na comunidade. Ela ajudava a cuidar das cabras e a preparar a comida na aldeia, sempre com Koa por perto, oferecendo conselhos e compartilhando risadas. Mas, ao mesmo tempo, as feridas do passado ainda a acompanhavam. Assim que uma nova oportunidade de liberdade surgia, a sombra do medo se aproximava, sussurrando que a rejeição estava à espreita. Em uma tarde ensolarada, enquanto Clara ajudava a organizar a feira local, alguns moradores começaram a cochichar. Olhem só, a órfã. O que ela está fazendo aqui? As palavras cortantes penetraram seu coração. Clara hesitou, seu sorriso vacilou, mas, ao olhar para Koa, encontrou a coragem que precisava. Ele estava ali, observando-a com um olhar de encorajamento, um gesto silencioso que a lembrava do seu valor. Determinada a se manter firme, Clara ergueu a cabeça e continuou seu trabalho, não deixando que as vozes alheias a desviassem de seu propósito. Naquela noite, ao voltar para casa, Koa reparou em sua expressão. O que aconteceu, Clara? Ele perguntou, preocupado. Acho que as pessoas ainda me veem como a órfã, Koa. Como podem me aceitar se nem mesmo eu me sinto digna? Koa se aproximou e, colocando uma mão no ombro dela, disse: Você é digna por ser quem você é, não pelo que os outros pensam de você. Lembre-se, a verdadeira força vem de dentro. Nunca deixe que a insegurança dos outros defina seu valor. Clara sentiu as palavras dele penetrar em sua alma, aquecendo-a e aliviando a dor das palavras cruéis. Com o passar do tempo, Clara começou a tomar pequenas ações que refletiam sua nova perspectiva. Ela organizou um grupo de apoio para crianças órfãs da aldeia, proporcionando um espaço seguro para que elas compartilhassem suas histórias e experiências. Koa, orgulhoso, se ofereceu para ajudar, trazendo sua sabedoria e compreensão para a mesa.
Juntos, eles criaram um ambiente onde o amor e a aceitação eram as bases. Porém, as sombras de seu passado não estavam dispostas a desaparecer facilmente. Um dia, enquanto Clara e Koa trabalhavam no centro comunitário, um grupo de moradores se aproximou, liderado por um homem que uma vez havia sido o arauto de sua dor. "O que você está fazendo aqui, órfã? Não pertence a este lugar", ele disparou, sua voz cheia de desprezo. Clara sentiu a adrenalina subir, mas, em vez de recuar, ela se lançou para frente. "Eu pertenço aonde escolho estar. E estou aqui para ajudar, não para ser julgada." O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Koa, ao seu lado, olhou para Clara com um orgulho imenso. Após aquele dia, Clara começou a entender que seu valor não estava apenas em como ela se via, mas em como ela se posicionava contra as injustiças. Ela começou a se defender e a se afirmar em situações de preconceito, não apenas por si mesma, mas por todas as crianças que ainda se sentiam invisíveis. Sua força interior cresceu de forma exponencial. Mas a vida testava sua resiliência. Uma noite, Clara teve um pesadelo, revivendo momentos de seu passado, os olhares de desprezo, as palavras cortantes que a seguiam como sombras. Ao acordar, sentindo-se perdida, ela encontrou Koa sentado na beira de sua cama. "Você está bem?", ele perguntou suavemente, percebendo seu desconforto. É como se as lembranças estivessem me sufocando", confessou Clara. A vulnerabilidade na voz dela era palpável. Koa se aproximou, envolvendo-a em um abraço caloroso. "Essas memórias não definem quem você é agora. Elas são parte de sua história, mas não do seu futuro. Juntos, vamos transformá-las em força." Clara se sentiu mais leve ao ouvir isso. O amor que Koa oferecia não era apenas um abrigo, mas um convite para a transformação. Com o tempo, ela começou a entender que suas cicatrizes eram marcas de sua jornada, não um sinal de fraqueza. Enquanto a primavera se aproximava, Clara decidiu criar um evento comunitário para celebrar as vidas das crianças órfãs da aldeia. Era um teste para ela, mas também uma oportunidade para mostrar que o amor e a dignidade podiam triunfar sobre o preconceito. O dia do evento chegou, e com ele, Clara sentia uma mistura de ansiedade e esperança. Koa estava ao seu lado, seu sorriso estava lá, um apoio silencioso que falava mais alto que 1000 palavras. "Lembre-se, você é mais forte do que pensa, e nunca está sozinha", sussurrou ele antes de Clara subir ao palco. Ela olhou para a multidão, que a observava atentamente, e respirou fundo. "Hoje, celebramos não apenas nossas perdas, mas nossas vitórias. Cada um de nós tem uma história, e cada história merece ser ouvida", começou Clara, sua voz robusta ecoando pela praça. Neste momento, abaixo dos olhares que antes eram de julgamento, ela viu um lampejo de respeito e aceitação. E, para Clara, isso era apenas o começo de sua verdadeira jornada. O amor que Koa lhe oferecerá se transformará em uma luz que agora iluminava o caminho de tantas outras crianças. Elas eram sua nova família, e a luta estava apenas começando. As palavras de Clara pairavam no ar, ressoando como um eco de esperança em meio à tensão expectante da multidão. No entanto, seu coração pulsava não apenas pela ansiedade, mas também pela certeza de que aquele momento era um divisor de águas. Ao observar as reações do público, ela viu rostos que antes a olhavam com desdém agora se transformarem em expressões de curiosidade. A resistência parecia derreter sob a luz do amor que Clara e Koa tinham cultivado. "Cada um de nós carrega cicatrizes, marcas de batalhas travadas. Mas essas cicatrizes também são símbolos de nossa força", continuou Clara, e, ao olhar para Koa, viu nele a confirmação de sua verdade. Ele sempre estivera ao seu lado, não apenas como um protetor, mas como alguém que a ajudara a descobrir sua essência. Hoje, não celebramos apenas as vidas perdidas, mas a força que reside em cada um de nós para reconstruir, para amar e para criar novas famílias. As palavras de Clara começaram a criar um efeito em cadeia. Algumas pessoas na multidão começaram a se entreolhar, e ela pôde notar sussurros de apoio, alguns até mesmo acenando em concordância. O ambiente antes frio e hostil agora pulsava com uma nova energia, e Clara sentiu que as sementes que plantara estavam começando a florescer. E o que dizer das crianças que, como eu um dia, foram deixadas de lado? Clara questionou, sua voz aumentando em intensidade. Elas merecem um lar, e não apenas uma casa. Elas merecem amor, não apenas compaixão. Vamos juntos dizer que somos mais do que nossas circunstâncias, mais do que os rótulos que a sociedade nos impõe. Koa, em silêncio, observava com orgulho. Ele sabia que Clara estava encontrando sua voz, e isso era mais do que ele jamais poderia ter imaginado.
O que começou como uma simples ideia agora se tornava um movimento, uma reivindicação de dignidade que reverberava na alma da aldeia. Quando a fala de Clara terminou, um aplauso hesitante começou a emergir da multidão. Primeiro, era tímido, quase como se as pessoas estivessem surpresas em se atrever a aplaudir alguém que antes era vista como um fardo. Mas, à medida que a força de suas palavras permanecia no ar, o aplauso cresceu em volume, tornando-se uma onda de encorajamento. Juntos, podemos ser a mudança que tanto desejamos ver, Clara concluiu, sua voz firme e clara. Vamos criar um espaço onde todos possam ser vistos, ouvidos e amados. Um lar para todos. No final do evento, Clara e Koa se dirigiram à tenda onde as crianças estavam reunidas, algumas segurando cartazes coloridos que haviam feito com palavras de amor. Elas esperavam por elogios e reconhecimento, e, ao se aproximarem, Clara se agachou para estar à altura delas. Vocês foram incríveis, disse Clara, o sorriso iluminando seu rosto. Cada um de vocês é uma luz brilhante, e juntos, podemos iluminar ainda mais a nossa aldeia. Você vai continuar com a gente, né? Perguntou uma menina com tranças, seus olhos cheios de esperança. Sim, eu sempre estarei aqui, respondeu Clara, com firmeza. Nós somos uma família agora. Naquele momento, Clara percebeu que a verdadeira transformação estava acontecendo. Não apenas na aldeia, mas dentro dela mesma. Koa, observando a interação, sentiu uma onda de gratidão. Sua decisão de acolher Clara não a havia apenas salvado. Havia criado um espaço onde o amor poderia prosperar, uma nova família que transcendeu todas as expectativas. Nos dias que se seguiram, Clara dedicou-se a criar um centro comunitário, um local onde as crianças órfãs e suas histórias poderiam ser celebradas. Com Koa ao seu lado, eles trabalharam juntos para arrecadar fundos, organizar eventos e envolver a comunidade. A princípio, havia resistência, mas a mensagem de amor e aceitação estava se espalhando. Koa tornou-se um braço forte e silencioso, sempre apoiando Clara em cada passo que ela dava. Ele era a rocha que ela precisava e, em troca, Clara oferecia a ele algo que ele nunca imaginara encontrar, um lar e uma família. Embora Koa fosse um homem de poucas palavras, seu gesto de cuidar e apoiar Clara falava volumes. E quando os olhares do passado ameaçavam retornar, ele estava sempre pronto para defender não apenas Clara, mas todos aqueles que agora eram parte da nova estrutura familiar que estavam construindo. Na aldeia, as crianças começaram a se aproximar com mais frequência. Elas traziam histórias de suas vidas, dos desafios que enfrentavam, e Clara as ouvia atentamente, olhando nos olhos de cada uma como se fossem suas próprias filhas. Mais do que um espaço físico, o centro se tornava um refúgio, onde cada um poderia encontrar conforto e pertencimento. Entretanto, nem tudo era fácil. A resistência de alguns membros da aldeia ainda era palpável, e Clara logo se viu diante de novos desafios. Boatos começaram a circular, tentando desacreditar seu trabalho e seu papel como líder. Mas Clara não estava disposta a recuar. Inspirada por aquelas crianças, ela decidiu que enfrentaria os desafios de frente. A mudança não vem sem resistência, ela dizia para Koa, em momentos de desânimo. Mas eu não posso deixar que o medo governe minha vida. Em um determinado momento, uma reunião da comunidade foi convocada para discutir o futuro do centro. Clara sabia que era agora ou nunca. Com o coração acelerado, ela se preparou para enfrentar as críticas e desconfianças. Koa, sempre ao seu lado, segredou: lembre-se, você é mais forte do que pensa. No dia da reunião, Clara subiu ao palco com o mesmo fogo que a havia movido desde o início. Ela apresentou os avanços do centro, os testemunhos das crianças e o impacto positivo que a aceitação e o amor estavam tendo na aldeia. Olhando nos olhos de cada pessoa ali, Clara sentiu uma mistura de nervosismo e determinação. Quebrar o ciclo de preconceito era a única opção. E, naquele momento, ela decidiu: se eu não lutar por eles, quem o fará? As palavras de Clara ecoaram na sala, e, pela primeira vez, ela viu um vislumbre de mudança nos rostos que antes eram hostis. A luta estava apenas começando, mas ela estava pronta para enfrentar tudo. A jornada de Clara não era apenas sobre ela mesma, mas sobre todos aqueles que, como ela, buscavam aceitação e um lar. E, com Koa ao seu lado, ela sabia que não estava sozinha. O salão estava em silêncio, um silêncio pesado e carregado de expectativas. Clara percebeu que cada olhar era uma janela para os sentimentos mais profundos da comunidade. O medo da mudança, a resistência ao novo e até mesmo a esperança, tudo se misturava em um emaranhado de emoções. Ela respirou fundo, sentindo a adrenalina pulsar em suas veias. Estamos aqui reunidos para discutir o futuro do nosso centro,
começou, a voz firme, mas o coração ainda palpitando. Um lugar que se tornou um abrigo, um refúgio para as crianças que, como eu, já enfrentaram a rejeição. Um espaço onde elas podem aprender, crescer e, mais importante, se sentir amadas. Clara viu algumas expressões de ceticismo, mas também notou o brilho de reconhecimento em alguns rostos mais jovens. Aqueles que tinham se beneficiado do centro, que conheciam a dor do abandono e estavam dispostos a lutar ao lado dela. Eu sou uma órfã, mas a comunidade não precisa ser assim. Nós podemos ser uma família, não importa de onde viemos. As palavras dela reverberaram no ar, aumentando a tensão no ambiente. Koa estava entre a plateia, e seu olhar era um farol de apoio. Ele conhecia bem as batalhas internas que Clara enfrentava, e via a força que ela emanava a cada palavra. Era como se toda a dor acumulada ao longo de sua vida estivesse se transformando em um poderoso combustível para a mudança. Temos o poder de moldar o nosso futuro, Clara continuou, agora com mais convicção. O que estamos fazendo aqui não é só para as crianças, mas para nós, para a nossa comunidade. Se deixarmos o preconceito nos dominar, perderemos a chance de construir algo belo juntos. As vozes sussurrantes entre os mais velhos começaram a se agitar, algumas críticas, outras preocupadas. Mas e se isso não funcionar, Clara? E se as crianças não se adaptarem? Uma mulher mais idosa questionou, com um olhar cético. E se funcionarem? E se encontrarem um lar aqui, entre nós? Clara respondeu, seu tom desafiador, não podemos deixar o medo nos impedir de fazer o que é certo. Cada uma dessas crianças merece uma chance, assim como nós merecemos a chance de sermos melhores. Um murmúrio começou a se espalhar pela sala. Clara viu outras mulheres, avós, mães, começarem a se mexer, talvez se recordando de suas próprias experiências de dor e superação. O amor incondicional que Koa havia mostrado a ela também começou a florescer nas expressões dessas mulheres. Clara estava falando de um lar. E o que era um lar, se não um lugar onde se encontra aceitação? Eu convido vocês a conhecerem cada uma dessas crianças, Clara prosseguiu, a ouvirem suas histórias, a verem suas lutas. Vocês vão perceber que, no fundo, somos todos iguais, buscando pertencimento e amor. E foi nesse momento que Koa, que estava sentado em um canto, se levantou. Ele não era de muitas palavras, mas o que disse ecoou como um trovão suave. Clara está certa. Eu sou um homem solitário, mas há algo que ela me ensinou. Um lar não é sobre as paredes que nos cercam, mas sobre o que construímos dentro delas. Ele olhou ao redor, seus olhos profundos e sinceros encontrando os de Clara por um breve instante, como um pacto silencioso entre eles. Quando eu a acolhi, não foi apenas para dar abrigo a uma órfã, mas para me redescobrir como parte de uma família. Juntos, podemos ser a mudança que nossa comunidade precisa. O impacto de suas palavras foi inegável. Alguns homens, que antes se mostravam indiferentes, começaram a se inclinar para a frente, ouvindo com atenção. Clara sabia que Koa havia tocado em algo profundo. A luta contra o preconceito não era apenas dela, era uma luta coletiva. A reunião se transformou em um verdadeiro diálogo, onde as pessoas começaram a compartilhar suas histórias de dor e superação, suas experiências com o abandono e a busca por aceitação. Clara olhava cada uma delas nos olhos, percebendo que as cicatrizes do passado estavam ali, mas também havia um desejo latente de mudança. Conforme a conversa avançava, a resistência começou a se dissolver. Clara percebeu que, ao compartilhar suas vulnerabilidades, estavam abrindo espaço para a empatia. O que antes era um espaço hostil agora pulsava com esperança e a possibilidade de novos começos. Após horas de deliberação, uma nova proposta foi colocada na mesa: criar um programa de mentoria no centro, onde membros da comunidade poderiam se envolver ativamente, compartilhando habilidades e experiências com as crianças. Clara sentiu uma onda de gratidão percorrer seu corpo. Era um passo, mas um passo significativo em direção a um futuro que valorizava a dignidade de todos. Finalmente, ao encerrar a reunião, Clara olhou para Koa, que lhe ofereceu um sorriso terno e orgulhoso. Eles não estavam sozinhos. A nova jornada que começava era uma construção coletiva, onde cada um tinha um papel vital a desempenhar. Naquela noite, enquanto caminhava para casa, Clara sentia-se mais leve. O frio da noite não a incomodava, ao contrário, parecia acolhê-la. Ela tinha enfrentado seu maior medo, a rejeição. E, ao invés de desistir, havia escolhido lutar. Ao olhar para as estrelas, um sorriso se formou em seus lábios. Sim, a batalha estava apenas começando, mas agora, com Koa ao seu lado e uma comunidade que começava a se unir, a esperança brilhava intensamente.
Se eu não lutar por eles, quem o fará? Clara repetiu para si mesma, sentindo cada palavra reverberar em seu ser. Ela havia encontrado não apenas um lar, mas uma nova família. Uma nova vida. E, na profundidade de seu coração, sabia que a dignidade e o amor que buscava agora eram parte de sua nova realidade, uma realidade que ela estava pronta para defender. A manhã seguinte trouxe consigo um céu nublado, como se o universo estivesse em sintonia com os sentimentos conflitantes que Clara carregava. Sentada em sua nova mesa de trabalho na pequena escola da comunidade, ela olhava para as crianças que brincavam no pátio, sorrisos iluminando seus rostos. Apesar das vozes alegres, uma inquietação persistia dentro dela. O encontro da noite anterior havia reacendido velhas feridas e um novo desafio pairava no ar, o julgamento dos que ainda não haviam aceitado sua presença. O eco silencioso da dúvida sussurrava: "Você realmente pertence aqui?" Enquanto Clara tentava se concentrar nas tarefas, a lembrança de Koa surgia como um farol em meio à tempestade. Ele tinha sido seu apoio incondicional, sempre presente com palavras encorajadoras, seus olhos transmitindo uma compreensão que poucas pessoas eram capazes de oferecer. A conexão que estavam formando desafiava não só as convenções sociais, mas até mesmo os próprios limites que Clara havia imposto a si mesma. No entanto, em meio aos sorrisos infantis, Clara percebeu que o desafio era maior do que ela imaginava. A resistência à sua presença se manifestava em olhares frios e sussurros maldosos que circulavam no ar. Apesar de seus esforços, havia uma divisão sutil, mas dolorosa, entre aqueles que a aceitavam e os que a viam como uma intrusa. Em um momento de fraqueza, Clara pensou em desistir. Mas então lembrou-se do sorriso de Koa, da maneira como ele dizia que a dignidade era uma escolha, uma luta diária. Foi nesse instante que uma tempestade se formou no horizonte, escura e ameaçadora, assim como os sentimentos que a envolviam. Clara decidiu buscar Koa, certa de que ele entenderia a tempestade que se abatia sobre seu coração. Ao chegar à cabana dele, encontrou-o preparando a lenha, o olhar sereno como sempre. Sem palavras, ela se aproximou e, quando ele se virou, viu a preocupação em seu rosto. "Estão falando de mim, Koa. Dizem que não sou digna de estar aqui", Clara desabafou, a voz trêmula. Koa parou, deixando a lenha de lado, e a encarou com intensidade. "Ninguém pode tirar a sua dignidade, Clara. Ela vem de dentro. Você é muito mais do que o que os outros pensam. Olhe para esta comunidade. Eles precisam de você. Lembre-se das crianças." As palavras dele penetraram fundo, e Clara sentiu uma onda de determinação emergir dentro dela. No dia seguinte, Clara decidiu que não permitiria que a dúvida dominasse. Com coragem renovada, organizou uma reunião na escola, convidando todos os membros da comunidade para discutir a aceitação e a importância de um lar para cada um, independentemente de suas histórias. O dia da reunião chegou e, ao entrar na sala, Clara sentiu a tensão no ar. Olhares desconfiados e murmúrios aninhavam-se entre as pessoas. O coração dela batia acelerado, mas ela estava decidida. Ao iniciar sua fala, sua voz era firme, embora sua alma estivesse em frangalhos. "Eu sou a órfã que ninguém queria cuidar. Mas eu encontrei um lar aqui, com todos vocês, e quero que entendam que cada um de nós tem a capacidade de construir o nosso lugar no mundo. Não importa o que já vivemos, o que importa é o que escolhemos ser agora." As palavras de Clara, impregnadas de emoção, ecoavam pela sala. Um silêncio respeitoso tomou conta do ambiente, e, ao olhar para cada rosto na sala, Clara viu uma centelha de compreensão começar a brilhar. Ela continuou, compartilhando sua jornada, as lutas e as vitórias que a trouxeram até ali. Cada palavra era uma afirmação de sua dignidade. Koa, ao fundo, observava, orgulhoso. Ele sabia que a verdadeira luta estava em aceitar quem realmente somos. O que ele não esperava, porém, era que no meio da multidão, um dos membros mais respeitados da comunidade, um homem idoso que sempre fora crítico, levantasse a mão e pedisse a palavra. "Eu fui um dos que a julgaram, Clara. Fui cego pelo meu orgulho. Mas, vendo você falar, percebo que estava errado. Você nos ensinou que a dignidade não é um privilégio, mas um direito de todos. Estou aqui para aprender com você." Um murmúrio de aprovação se espalhou pela sala. Clara sentiu um calor crescente em seu coração. A conexão que ali se formava era mais poderosa do que qualquer preconceito. O diálogo tornava-se uma ponte, e, aos poucos, as barreiras estavam sendo derrubadas. A reunião terminou com um sentimento de unidade. E, enquanto as pessoas se dispersavam, Clara foi envolvida em um abraço carinhoso de Koa.
Você fez isso acontecer. Nunca duvide de seu valor, Clara. Você é uma filha desta terra. No entanto, a batalha ainda não havia terminado. Nos dias que se seguiram, Clara enfrentou novos desafios, incluindo a resistência de alguns que se opunham à mudança. Certa noite, ao retornar para casa, foi confrontada por um grupo que a cercou. O medo a ameaçou, mas Koa estava ao seu lado, imperturbável. Ele se colocou na frente dela, a expressão serena. Vocês não entendem que isso é sobre todos nós? Clara não é apenas uma órfã. Ela representa a esperança que todos nós buscamos. Se vocês não conseguirem ver isso, talvez sejam vocês a precisar de ajuda. O silêncio pairou no ar e, após um momento que pareceu uma eternidade, um dos indivíduos, um jovem que sempre fora rebelde, deu um passo à frente. Eu me lembro de como Clara cuidou de mim quando eu estava perdido. Se a comunidade precisa dela, então eu também preciso dela. Vamos juntos. As palavras ecoaram como um chamado à ação, e, aos poucos, a resistência começou a se dissolver. Clara percebeu que sua luta não era apenas a dela, era uma luta coletiva por dignidade e aceitação. Com cada gesto de apoio, novos laços se formavam, e o que antes parecia uma batalha solitária agora se transformava em um movimento. Com o passar do tempo, a pequena escola se tornou um símbolo de aceitação. Clara se tornou professora, não apenas das matérias, mas da vida, ensinando que cada um tem um lugar, que a verdadeira força reside na união. Koa sempre esteve ao seu lado, como um pilar de amor e esperança. Anos depois, em uma tarde ensolarada, Clara, agora uma mulher forte e respeitada, olhou para as crianças brincando ao seu redor. O lar que ela havia desejado estava ali, construído com amor, respeito e dignidade. Ela sorriu ao lembrar de como tudo havia começado, percebendo que o amor e a aceitação que ela havia buscado não eram apenas para ela, mas uma herança que agora estava sendo passada adiante. Ela se virou para Koa, que a observava com orgulho. Se não lutarmos por aqueles que amamos, quem o fará? Clara disse, suas palavras ressoando com a sabedoria que havia adquirido. E assim, a história de Clara e Koa se tornou uma lenda na comunidade, um lembrete de que, mesmo diante das adversidades, o amor e a dignidade sempre prevalecerão. A vida tinha uma maneira de nos surpreender, e, para Clara, aquela jornada não era apenas sobre encontrar um lar, mas sobre criar um legado de amor e aceitação que poderia perdurar por gerações. Se esta história tocou seu coração, curta, compartilhe e comente de onde você a vê, pois há muitas histórias como está esperando para serem contadas.